Olá, esse é o podcast do Icatepsi, o Icatepsicast, e nós estamos no 11º episódio. E este aqui, que é o mês de setembro, Setembro Amarelo, eu trouxe uma convidada muito especial para falar um pouco sobre transtornos de personalidade e também suicídio, já que o mês de setembro fala sobre prevenção ao suicídio. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e tenho o prazer de apresentar Camila Dias, psicóloga, neuropsicóloga. Nos conhecemos há muitos anos, Uhum. né, desde a formação. Então, bem-vinda ao nosso podcast. E queria que você contasse um pouquinho quem é você. Nada melhor do que a própria pessoa para se apresentar, Uhum. né? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, falando sobre esse assunto, um assunto tão importante, né? Sim. Bom, meu nome é Camila, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, sou mãe, sou professora da graduação, mestranda, né? Se Deus quiser, esse ano entrego o meu mestrado. E acho que é interessante a gente pensar nesse tema, porque eu acho que é um tema muito relevante, principalmente depois da pandemia. Eu acho que se falou muito, né, sobre saúde mental de uma maneira geral. Então, fico muito feliz de estar aqui para poder dividir um pouquinho com você, Que tá? bom, Ká. Quando eu fiquei pensando nesse assunto, nossa, foi algum tempo para eu lembrar de alguém que pudesse vir falar sobre saúde mental, transtornos de personalidade, suicídio. E aí eu falei, gente, mas a Camila tava tão perto de mim. E aí logo me veio a lembrança de que você trabalhou também no Lacan, né? Então, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, assim, o que fez desde a Uhum, graduação você ter o gosto, né? Ou de repente começar a atuar em saúde mental de fato, né? Quando uhum, a gente fala sobre atuar em saúde mental, acho que é diferente de quem sai da graduação e vai para uma clínica, sim. né? E de repente escolhe um nicho de atuação, Uhum, né? Você mergulhou aí em casos graves, né? uhum. Em questões que são mais profundas, assim, relacionadas a transtornos psicológicos. Eu queria que você contasse um pouco como foi essa trajetória, como é que foram as suas escolhas até Uhum. chegar à escolha por fazer neuropsicologia e por quê? Uhum. Na verdade, eu costumo falar que foi a saúde mental que me escolheu de alguma Uhum, forma, né? Porque eu prestei um concurso ainda na graduação, para trabalhar na prefeitura de Ribeirão Pires e fui chamada um ano após a nossa formação, né? A gente uhum, ter se formado, a gente se formou no mesmo ano. uhum. Então, não foi uma questão programada, podemos dizer assim, Ah, né? tá. Foi bem no fim da graduação, né? O que vamos fazer pós-graduação. E aí teve esse concurso, acabei prestando. Uhum. E um ano depois, mais ou menos um ano e meio depois, eu fui chamada para começar a trabalhar no CAPS Adulto de Ribeirão Pires. Uau! Então foi assim que começou a minha trajetória, né? E Uhum, foi cair de paraquedas mesmo, né? uhum, Porque não, eu não entendo que tive uma formação que me deixou talvez apta para trabalhar ali, uhum, né? Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu entrei numa supervisão logo no primeiro mês de trabalho, porque era tudo muito novo e muito intenso, né? uhum, Então, a maioria dos pacientes são pacientes mais graves, que ou estão ali numa crise, mas que não precisa de uma internação psiquiátrica, uhum. mas que precisa ali de um acompanhamento diário, de uma equipe multidisciplinar. Então, era tudo muito intenso. Então, a supervisão me deu uma ajuda nisso, fora as reuniões de equipe, os estudos paralelos. Então, eu cheguei na saúde mental dessa forma. Tá. E aí você, como é que foi assim sobre o gosto, né? Você Uhum. tinha uma área que era de sua preferência? Ou você tava daquelas profissionais assim, ah, eu gostava de psicologia, o que acontecesse, ok. Eu acho que na faculdade a gente vê um pouquinho de tudo, É. né? Então, acho que na faculdade eu tinha mais um direcionamento do que eu não queria fazer, Aham. que eu acho que já é um direcionamento Uhum. importante, né? E logo que eu saí, eu gostava da área da saúde. E aí eu fui, a princípio, para uma psicologia hospitalar. Eu fiz a especialização em psicologia hospitalar na Santa Casa, Uhum. logo depois que eu saí da graduação. E eu fui chamada quando eu estava no segundo ano dessa especialização, que era algo mais pontual. Uhum. Então, você fazia um ano de especialista geral
e um segundo ano você poderia escolher uma área. E eu estava fazendo oncologia, que não tinha nada a ver com isso, né? Então, quando eu fui chamada, acabei abandonando ali esse segundo ano e fui para saúde mental. Então, eu sempre tive contato com adultos dentro dos meus estágios durante a faculdade. As primeiras oportunidades de trabalho todas foram com adultos. E até então, eu já trabalhava com crianças, né? Dando aula de dança. Então, eu sempre trabalhei com crianças até que eu me formei. E aí, todo o meu direcionamento foi para adultos. Então, a partir dessa experiência no CAPS, eu segui com os atendimentos com esse público-alvo que eram os adultos, né? Então, fiquei 2 anos lá. E aí, é uma experiência riquíssima, porque tanto de fazer visitas domiciliares, a troca multidisciplinar é muito importante, muito significativa, principalmente para quem quer trabalhar com casos mais graves. Você não atende sozinho casos mais graves, né? Então, ali você começa a saber um pouco sobre assistente social, você conversa com a TO, você conversa com o psiquiatra. Então, você acaba tendo que entender sobre outras especialidades que não são a sua, porque, por vezes, você vai trabalhar isso de uma forma indireta com os seus pacientes, com os familiares, né? Então, é muito importante. Então, eu comecei a ter essa compreensão do que é a saúde mental, né? Do que é um tratamento psicológico, principalmente para pacientes que fazem ali um tratamento psiquiátrico ou têm questões mais significativas de adoecimento. Então, acho que foi esse primeiro momento que eu tive uma noção do que é. Porque até então, na faculdade, a gente aprende muito pontual, né? Sintomas, para encaixar, para se levantar uma hipótese, mas lá na prática é muito diferente. Imagino. E aí, quando você foi pro hospital, eu falei o nome certo do hospital? Não, né? Não. Agora eu tô pensando, eu falei Lacan, né? Não é Lacan, gente, é Não. Bezerra de Menezes. Sim. Podia ter me corrigido. Chega aqui e fica todo mundo meio paradão, assim, e agora? Mas Bezerra de Menezes. Como é que foi? Então, eu fiquei 2 anos em Ribeirão Pires. Tá. E aí, depois eu acabei saindo, porque eu tive uma outra oportunidade. Trabalhei um tempo no Hospital Geral. Mas logo abriu essa oportunidade para trabalhar no Hospital Psiquiátrico. E aí, eu acabei indo para lá. Tá. E aí, é onde eu fiquei por 3 anos lá. Então, e aí foi muito interessante, porque eu acho que teve essa base hoje, eu não sei como que tá hoje os processos, né? Mas tanto para você trabalhar num CAPS ou no hospital psiquiátrico, você precisa ter uma especialização. Seja em psicologia hospitalar, seja em saúde mental. Então, essa minha bagagem anterior já me permitiu entrar, né, no hospital psiquiátrico. Então, eu tinha essa experiência do CAPS, que é uma experiência que geralmente você atende pacientes em vulnerabilidade econômica mesmo, né? Então, é um pouco diferente de muitos cenários que se encontravam no hospital particular, né? Que por vezes tinha algumas internações particulares, algumas do convênio, mas muitas semelhanças entre si, porque aí você atendia pacientes em crise. Né? Então, eu trabalhei na parte da internação psiquiátrica. Então, aquele paciente que está em surto, é aquele que a gente vai, a princípio, fazer um acolhimento familiar, se o paciente ainda não tem condições de um acolhimento psicológico, né? Seja ali em função da intensidade dos sintomas ainda. Então, lá, você faz o trabalho tanto com o paciente quanto com a família, que é tão importante quanto, né? E, cara, o que é um transtorno psicológico? Transtorno psicológico, a gente pode entender como emoções que são, né, desadaptativas, se a gente pensar, né? Eu sigo a linha da terapia cognitivo-comportamental, então é a leitura meio que eu tenho dessa questão, né? Então, são emoções que nós sentimos, né? Então, se a gente pensar, todo mundo tem ansiedade, tem tristeza, tem uma euforia, tem raiva, mas que, dependendo de uma situação, acabam se intensificando e aí trazendo algum prejuízo, tanto para esse indivíduo quanto para as pessoas ao seu redor. Tá. E aí, o que difere para uma pessoa que tem um transtorno de personalidade? Transtorno de personalidade são características de um determinado indivíduo que também são desadaptativas, né? Então, dependendo de uma situação de estresse, elas acabam se intensificando e esse paciente fica muito mais vulnerável a desenvolver comportamentos que podem fazer mal tanto para ele
quanto para as pessoas ao seu redor, né? Então, geralmente são pacientes que têm uma instabilidade emocional maior, que sentem as coisas com uma intensidade maior, e aí acabam, às vezes, sendo mais impulsivos, e aí podem colocar a própria vida em risco, ou ali promover, causar algum transtorno até a terceiros mesmo, né? E quando essas pessoas, por exemplo, na experiência que você tem em hospital, Uhum, as pessoas elas chegam em surto, né? uhum, Digamos assim. Por que que as pessoas chegam em surto? Porque elas já têm alguma questão pré-existente, ou ela tem ou aconteceu uma situação e de repente ela teve um uhum, surto, né? Nunca tinha acontecido e teve. uhum, Ou porque ela tem um transtorno de personalidade? Como que é isso? Ou uma pessoa que de repente não está em tratamento, ou estava em tratamento, aí faz aquele desmame por conta e aí tem toda uhum. uma questão de reação. Como que é isso? Então, na verdade, o surto psicótico, ele acontece em algumas situações, né? Então, tanto às vezes pessoas que não têm nenhum histórico psiquiátrico, mas fazem uso abusivo de alguma substância, Hum, né? Então, às vezes a gente vai coletar dados em anamnese e aí percebe que já tem histórico familiar de outros membros da família, hum, ou que não é uma via de regra, né? Realmente tem pessoas que não têm nenhum histórico, e aí, porventura, poderiam ter alguma vulnerabilidade genética de ter um surto, e aí, com o uso abusivo de substância, acaba realmente entrando num quadro aí psicótico. uhum, Então, tem a questão do uso abusivo de substâncias, tem pessoas que já tinham um tratamento, já faziam um tratamento anterior, às vezes uma troca de medicação, um tratamento inadequado. A associação de medicação com álcool, com outras drogas, também pode sim. induzir um surto psicótico. É, às vezes, uma situação específica de estresse ou uma situação de um luto Uhum, pode também causar, né, um surto. A pessoa começa ali a apresentar um comportamento diferente do que é esperado e conhecido para a doença dela, então isso também pode acontecer. Quando a gente pensa numa população mais idosa, tem algo que se confunde muito, que é o delírio e o delirium, que uhum. é uma causa orgânica. Então, às vezes, a gente recebia no hospital idosos que estavam ali em delírio, não tinha nenhum histórico anterior, ou até de doença mesmo, psiquiátrica, então eles eram encaminhados para um hospital geral para fazer um check-up, porque poderia ser um delirium em função de uma infecção orgânica clínica e não uma questão psiquiátrica. Então, também tem esses casos, né? Então, geralmente a gente consegue entender o motivo do surto quando a gente avalia esse histórico. Uhum. E aí, é por isso esse atendimento com a família é tão importante, né? Para a gente entender o que aconteceu para aquele indivíduo chegar nesse quadro, por exemplo. E aí, como que é a prática da psicóloga neste momento? Então, a pessoa chega, ela é atendida, eu acredito que por uma equipe médica, e aí acho Uhum, que quando, né, tô hipotetizando. E aí, quando ela é medicada, aí entram as especialidades, é isso? uhum. Eu acho que depende muito em que local você trabalha, né? Porque, Hum, por exemplo, quando a gente trabalha no hospital psiquiátrico, sim, vão chegar pacientes em surto. hum, E ali você vai fazendo uma atuação, desde uma apresentação para a pessoa te conhecer, até que você consiga fazer um trabalho terapêutico efetivo, né? Às vezes demora um mês para você conseguir fazer um trabalho ah, terapêutico tá, efetivo entendi. com aquele indivíduo. Uhum, Tem pacientes que chegam assim no consultório, e aí é muito complicado você fazer qualquer tipo de processo terapêutico com o paciente em surto. uhum. Então, você precisa encaminhar para uma avaliação psiquiátrica, às vezes até um processo de internação, ou junto com a família, para que a família faça uma internação domiciliar com esse indivíduo, né? Uhum. Então, quando esses pacientes são liberados para casa, mas os familiares preenchem ali um termo de que se responsabilizam ali, que sabem as eventuais questões que podem acontecer. Então, depende de que momento e que local que esse paciente chega a você. Uhum, Mas se o paciente está ali muito psicótico, você não consegue fazer um trabalho terapêutico com ele uhum, naquele momento. Então, você vai trabalhar ali com família, com quem tiver ao redor,
processo de psicoeducação, para que a pessoa entenda o que está acontecendo com esse indivíduo. Não é fácil, né, você conviver com um paciente psicótico. Por vezes ele é muito agressivo, né, pode falar coisas ali que a pessoa que está do lado não possa se sentir confortável com essa situação. Então, às vezes, a gente trabalha com quem está do lado até que a gente consiga fazer um trabalho propriamente com aquele indivíduo. Tá. Como é que você vê a relação do número de atendimentos que você tem em saúde mental depois da pandemia, assim? O que que mudou? Qual é a maior prevalência hoje? Você tem na verdade, acredito que a gente não tenha um dado muito preciso, assim, a nível Brasil. Mas, assim, pra você, o que é que você tem atendido muito de 2020 pra cá, assim, que de repente, a gente, lógico, tanto pra mim quanto pra você, tenho certeza que aumentaram os casos, o consultório começa, né? Sim. Deu uma. Foi um período muito bom, assim, pra nós, mas o que que mais aparece desde então? Eu acho que quadros ansiosos, né? Eu acho que isso é até em função das próprias questões econômicas que Sim. surgirem em função da Covid, de saúde, né? Perdas aí, então a gente vê uma mudança de estrutura familiar, então às vezes pessoas que tiveram que ocupar outras funções dentro da própria família. Então, existe uma questão ansiosa maior nesses indivíduos, pensando, né, que eu trabalho mais com adultos em psicoterapia, mas também percebo, em contrapartida, na parte da neuropsicologia, muitos casos de crianças com dificuldades escolares muito significativas, geralmente já associado talvez também a um quadro mais ansioso, um quadro de entristecimento, porque são crianças que retornam para a escola com uma defasagem, com uma lacuna ali, né? E aí, às vezes, é bem naquele momento de troca de ensino fundamental 1 para 2, que muda muito a estrutura de escola, né? Às vezes eles mudam de escola nesse período. Então, eu recebo muito crianças em defasagem escolar. Tá. Em que momento você percebeu que gostaria de fazer neuropsicologia? Por que que você fez? Então, na verdade, eu tive um primeiro contato lá na minha especialização na Santa Casa. Eu escolhi passar um semestre no ambulatório de neuropsicologia. Então, foi onde eu tive o meu primeiro contato com a neuropsicologia e já amei. E aí, depois de um tempo trabalhando na saúde mental, a gente via muitos casos de pacientes com histórico grande de surtos psicóticos que acabavam tendo sequelas neurológicas. Então, déficit de memória, de atenção. Então, isso acabou me chamando a atenção. Até porque é muito comum esses pacientes serem indicados para uma reabilitação cognitiva posteriormente, né? Então, foi nesse momento que eu fui para a neuropsicologia. Comecei a fazer especialização em neuropsicologia no HC. Então, muito dessa experiência da saúde mental e principalmente desses pacientes mais graves que acabam tendo sequelas a médio e longo prazo, tanto pela quantidade de surtos, até pelo esse uso abusivo de medicações. A gente sabe que essa classe de medicações que são utilizadas para dormir, que são benzodiazepínicos, né? Hoje tem muitos estudos que falam sobre a correlação de demências, de transtornos cognitivos leves, né? Em função, aí você faz uma anamnese com esse indivíduo, ele fazia uso dessas medicações dobrado, né? O médico indicava X, ele fazia 2X. Então, isso é muito comum, né? Então, acho que antes se falava pouco disso, eu imagino. Hoje você encontra fácil na literatura. Então, foram coisas que começaram a me chamar a atenção, Não, né? e parece que hoje é muito comum você dizer que faz uso de medicamentos psicotrópicos, né? A tarja preta. Engraçado que ontem eu tive uma situação que foi assim, eu tô num grupo de mães, é um grupo com muitas mães, muitas. É um grupo de desapego. E aí, uma mãe foi lá desapegar de um tarja preta. E ela falou assim: Ah, eu comprei esse aqui, mas tá errado. Se alguém quiser, me chama inbox. Aí eu não aguentei, né? Eu falei lá mesmo no grupo. Falei, muito perigoso essa sua venda, né? Você tá vendendo um remédio de tarja preta num grupo que tem, sei lá, 500 pessoas.
E é muito perigoso, Uhum. né? Eu falei alguma coisa do tipo. Aí ela, é verdade, né? Nem me atentei, obrigada, e apagou. Mas olha, É. quem quisesse, tava ali. Ela ia fazer por um preço menor, com certeza. É, mas é diferente hoje, porque também, por conta da acessibilidade, né? Sim. Eu percebo que antes, assim, as pessoas tinham muito preconceito, falavam um pouco. Hoje, todo mundo brinca que precisa de um Sim. Rivotril, né? Ritalina, tá em dia, não tá? Então, é um assunto tão sério que vira chacota, É. né? Assim, pra mim nunca vai ser chacota. Eu não vejo nenhuma graça em fazer nenhum Uhum. tipo de brincadeira do tipo, porque eu acho muito perigoso, né? E se é uma criança que tá lá, né? Enfim, Sim. são tantas situações. Então, tem essa questão da pandemia, né? Que ela vem, acontece uma popularização da nossa profissão, as Uhum. pessoas passam a procurar mais tratamentos, né? Por suas dores emocionais, a gente tem um volume maior de pessoas passando por nós, Uhum. por outros profissionais da saúde mental. A, a neuropsicologia, ela também vai crescendo de uma forma muito Uhum. grande, assim, no quesito das psicólogas quererem fazer essa formação, acho que Uhum. para contribuir, ajudar a aprimorar essa prática nossa, né? Acho que isso é muito louvável. Mas tem uma questão que eu queria te perguntar, que é sobre o autocuidado da psicóloga, Uhum. né? Porque eu penso assim, nossa, você é uma profissional que nunca trabalhou com casos leves, Uhum. né? E eu sei que você gosta dos casos graves, Uhum. mas e o seu autocuidado? Né? Sim. Durante alguns anos eu sei que você foi bailarina e durante Uhum. muito tempo deu aula, Sim. né? Você considera que essa sua prática enquanto professora de dança e balé, né, Uhum. contribuía para sua saúde mental, para você dar uma Vai ficar leve, uma né? respirada? Sim, eu acho que principalmente quando eu comecei, né? Porque era muito pesado mesmo, assim. Hum. Eu brinco que eu levava pro supervisor, e aí na outra semana eu dava graças a Deus que os pacientes estavam vivos, né? No final de É semana bem era assim. um transtorno, porque você não sabia como as pessoas iriam voltar. Então eu brincava da sala, agora eu sou professora de dança, eu não sou psicóloga, não me Aham, fale nada. aham. Então, acho que ajudou muito, né? Tanto a supervisão quanto a terapia pessoal Sim. e fazer realmente outras atividades. Porque eu ainda acho que era um período que eu trabalhava muito, mas a psicologia era um período específico, né? Então, por Tá. mais que tivesse uma carga horária grande de trabalho, Uhum. essa migrar, fazer outra coisa, ajudava bastante, né? Uhum. Então, acho que isso foi bem importante, principalmente no começo. Porque eu acho que é até estranho a gente falar, né? Saúde mental, às vezes até traz algumas pessoas fazem essa pergunta, mas não é todo psicólogo que está preparado para trabalhar com saúde mental? E aí a gente Uhum. entende que são os casos mais graves Uhum. mesmo, né? Uhum. E eu acho que não, acho que é uma questão de perfil. Isso. Eu acho que eu trabalho isso agora com os meus alunos de graduação, né? Eu acho que a gente não precisa atender todo mundo, né? Eu acho Uhum. que naturalmente a gente vai ali se destinando a atender um público específico Uhum. que tanto faz mais sentido pra gente naquele momento da nossa vida, Uhum. e é assim que a gente consegue se especializar mesmo e entender o que é meu e o que é do outro, talvez com mais facilidade, né? De você, às vezes, ficar muito mexido com o paciente, né? Leva ali para supervisão, para uma terapia pessoal, entende o que está mexendo com você, o que realmente, porque geralmente esse desconforto que a gente sente com os pacientes, a gente percebe que as pessoas ao redor dele também sentem. Né? Então, esse é o Uhum. objetivo também para a gente entender esse funcionamento das relações desses pacientes com os indivíduos, né? Sim. Então, às vezes, eles acabam falando com a gente de uma forma, às vezes, mais, não sei, imperativa, mais raivosa, mas a gente sabe que é a forma que ele se relaciona com o mundo ao redor dele. Então, às vezes, a gente precisa ter essa base de estudo e de terapia pessoal para a gente conseguir fazer essa diferenciação, Uhum. né? E até atuar de uma forma mais, eu não sei se essa é a melhor palavra, não mais imperativa, mas mais firme diante de casos que precisam de uma intervenção familiar ou às vezes acionar algum órgão, alguma Uhum. outra pessoa ali, porque às vezes isso é necessário nesses casos mais graves, né? Uhum. E em que momento a graduação entrou nas suas ideias?
o ser professora? Faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Esse é o 2º ano que eu tô dando aula. E foi exatamente uma substituição, assim. É. Eu parei de dar aula em dezembro como professora de dança. E em março eu estava dando aula na graduação. Nossa. E aí o que abriu as portas para mim foi o mestrado mesmo. Uhum. E aí eu entrei no mestrado e surgiu essa oportunidade de dar aula. O fato de eu estar no mestrado, das minhas especializações e da minha experiência profissional me permitiu que eu desse aula sem o mestrado completo. Uhum. E aí abracei e estamos aí. Tá gostando? Tô adorando. Eu acho que você deve conviver com muitos profissionais novos. Uhum. Então, acho muito importante a gente poder contribuir Uhum. com a formação desses novos profissionais. Quando a gente fala de defasagem de um ensino fundamental, um ensino médio, a gente sabe que existem defasagens também no ensino superior. Né? Tem estudos que falam, conversando com professores do mestrado, eles falam da diferença dos alunos que fizeram parte ali da graduação deles, às vezes no ensino remoto. Então, acho que contribuir de algum jeito com a formação deles, eu acho que é algo muito significativo para mim, assim, né? Uhum. Porque talvez dá um pouco do que a gente teve, né? Eu acho que quando eu paro e olho para nossa graduação, que eu não sei quanto tempo que a gente se graduou, 15. 15 anos, 15 né? anos. Eu acho as experiências que eu tive, estudei com pessoas do país inteiro. Uhum. Eu acho, sim, que foi uma graduação muito boa, né? A nossa Assim, foi. foi. E aí eu vejo a importância de retribuir, de tentar fazer uma diferença agora para esses profissionais que estão se formando, assim. Uhum. Então acho que Legal. tento fazer um bom papel. Cá, queria entrar com você no assunto agora, que é de suicídio. Uhum, É, e eu quero saber, assim, de todos esses anos, como são esses casos que uhum, chegam? Se você já teve mais contato com pessoas com comportamentos ou ideias uhum, suicidas em instituições ou no consultório? É, e também, se você puder responder, por uhum, que que as pessoas buscam tirar a própria vida? uhum. Eu acho que talvez não é uma resposta não é uma pergunta que tem uma resposta única, Uhum, né? Eu acho que isso tem a ver muito com o funcionamento desses indivíduos, né? A gente fala tanto com o repertório que eles possuem para lidar com situações difíceis, situações de estresse. Às vezes a gente está falando de situações inimagináveis que podem ter uhum, acontecido, né? Só a gente olhar, a gente está gravando aqui um pouquinho antes, mas a gente olhar para situações que estão acontecendo, né, no Brasil em relação às questões climáticas, eu acho que são questões uhum, inimagináveis, né? uhum. Então, nem sempre as pessoas têm repertório para É, lidar com algumas situações que acontecem na vida delas, a né? gente nunca tá preparado. Exatamente, né? A gente tem a Covid, que eu acho que já Uhum, é algo, né, que a gente não conhece ninguém que já passou por uma pandemia antes, uhum, né? E aí a gente tem passado por essas questões climáticas que são assim. Eu tenho alguns parentes que moram no Rio Grande do Sul, mas que estão super bem em áreas protegidas, mas a uhum. gente fica imaginando o impacto, Sim, né, para eles também. emocional, não só do hoje, né? Mas a gente sabe que terá um impacto a médio e longo prazo. Uhum, Então, eu acho que é uma pergunta que depende muito desse histórico, do suporte, a gente pensa de rede de apoio que essas pessoas possuem, uhum, de estabilidade econômica, emocional, né? Às vezes até nível de escolaridade, a gente uhum, sabe que acaba ali interferindo em como a pessoa vai reagir às uhum. situações. Das relações interpessoais, né? Uhum. Questões né, o quanto que eles conseguem ter sucesso na vida, Uhum. né? Nas relações, como você Aí tem a falou. questão o ter sucesso entra já na questão de comparação, né? Porque aí a gente Sim, pode usar o exemplo das redes sociais, então você tá lá o exatamente. tempo todo se comparando, medindo se você tá sendo tão bom o suficiente quanto aquela pessoa, enfim. E aí a gente pensa, por exemplo, isso para um adolescente, Uhum, né? Então, que tem essa questão de pertencimento naturalmente, né? uhum, E aí com essas redes sociais que
e é o que eles acessam, né, diariamente. Então, são muitas questões, né? Então, às vezes a gente atende um adulto numa tentativa de suicídio, mas que você vê que já tem questões que são muito anteriores, né? Uhum. Então, realmente é muito complexo, assim. Eu acho que não tem uma resposta única. E você já teve mais casos no consultório ou nas instituições? Nas instituições, Tá. né? Eu acho que pro consultório tem, Uhum. é aquilo, né? Já atendi em consultório ideações mais atuantes, podemos dizer, que realmente tive que fazer ali uma intervenção, esperar a familiar chegar, ou dali levar para um local, né? Fazer ali um encaminhamento médico para uma possível internação. Então, já teve casos no consultório, mas na sua maioria foi mesmo numa internação. Uhum. Acho que é bacana contar, né? Porque nem todo mundo que assiste ao nosso podcast é Uhum, psicóloga. Que quando a gente recebe no consultório uma pessoa que tem o risco, né, uhum, de repente ter este comportamento, a gente pede contato dos familiares. Nem sempre a gente precisa fazer isso numa anamnese, uhum, né? Mas nesse caso mais específico a gente pede, né? sim. E como que você pode contar um pouco mais assim sobre essa intervenção de consultório, como que é feita? Então, geralmente, e aí eu acho que é uma questão importante da gente pensar de uma forma geral, né? Então, por exemplo, meu consultório fica no quarto andar. Tá. E a minha sala não tem não tem tela Uhum. nas janelas. Uhum. Então, assim, é um detalhe que se você atende um caso grave, já não é mais um detalhe, né? Uhum. Então, desde isso também eu vou avaliar numa anamnese. Então, geralmente se é um adulto que me procura, porque tem esse histórico, ou veio de uma internação, eu já peço para essa pessoa ir acompanhada. Uhum. E aí ela vai permanecer vindo acompanhada para o consultório até que a gente consiga entender que não existe um risco mais eminente ali naquele momento, né? E isso eu faço um acordo tanto com o paciente, e isso um acordo mesmo por escrito, o paciente assina, eu assino, o familiar assina. Então a gente faz ali algo mais de contrato mesmo, né? Porque é importante isso. E dentro desse contrato, vamos supor que é um pós-internação, né? Também oriento familiar, né? Escrevo todas as orientações que eu tô dando, peço pro familiar assinar. E orientações desde coloque tela nas suas janelas. Geralmente esse trabalho ele também é feito no processo de internação. Uhum. Esconda facas, aparelhos que possam ser cortantes, a depender do histórico aí desse paciente. É, administra a medicação, esconda essa medicação. Então, é feito todo esse contrato com o familiar, ou às vezes uma pessoa que o próprio paciente elege. Uhum. Então, eu fico com esse contato, sim, e é acordado também quando vai acontecer a quebra de sigilo, que é algo tão importante aí no nosso Sim. processo, né? Então, o paciente sabe que se acontecer alguma situação que eu entenda que ele pode se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco, é nesse momento que vai existir a quebra de sigilo. Uhum. Então, é um contrato bem importante que eu faço nessa primeira sessão, já passando também essa informação para uma outra pessoa de escolha desse paciente. Uhum. E nesses casos que você já atendeu, eh, você teve casos de adolescentes? Eu não atendo adolescentes em psicoterapia, Hum. né? Mas eu já tive ali 16, 17 anos, Uhum. né? Que já tá ali mais com o pezinho no que a gente, né, considera de adulto, mas a gente sabe que as coisas não são assim. Uhum. E aí o contrato é feito da mesma maneira. Claro que aí a gente faz um contrato mais afirmativo ainda com a família. Tanto de adesão a tratamento, de idas ao profissional, de administração de medicação, e faz algumas checagens ao longo, né, do período de psicoterapia, semanal, quinzenal, mensal, a depender aí da necessidade do nosso paciente, de convocar a família e questionar como que tá seguindo as orientações, tá com alguma dificuldade, e psicoeducação. Quando a Uhum. gente fala de pais de adolescentes, psicoeducação todas as semanas, se for necessário, porque existe uma dificuldade bem significativa, né? Tanto emocional, de talvez, né, assim,
como que é para esses pais, né? Os filhos que tentaram fazer algo contra a própria vida, por vezes indicação de uma psicoterapia a esses pais, para que eles façam um trabalho individual. Quem trabalha com criança, adolescente, sabe que precisa ter uma mudança no ambiente para que essa criança consiga modificar o comportamento, para que esse adolescente consiga modificar o seu comportamento, né? Então, nem sempre o tratamento daquele indivíduo vai caminhar bem se quem tiver ao redor também não ter um espaço ali para orientação e para talvez para rever as questões individuais também, né? Nossa, quantas coisas, né? Assim, que se diferenciam de um caso que não é como este em consultório. Sim. E o que você diria para pessoas que, de repente, convivem com pacientes que têm essas ideias, com pacientes que já tiveram tentativa de suicídio? O que você orientaria? Eu acho que a psicoterapia e acolhimento para eles é muito importante, né? Até porque uma coisa muito comum dessas famílias, eles começam a questionar tanto a questão de ser verdade ou não, que é algo muito comum, né? Então, às vezes, a gente sabe que é, o suicídio acaba tendo sendo até utilizado, às vezes, em discussões familiares, em ameaças, e às vezes essas pessoas acabam questionando a veracidade da intenção ou não. E isso é uma questão, né? Então, às vezes as famílias trazem, poxa, mas ele sempre falava, ou falava em momentos específicos, às vezes até como uma tentativa de manipulação, porque a gente sabe que isso pode acontecer dependendo ali do transtorno de base desses indivíduos. Então, às vezes, é importante que eles sejam orientados para conseguir entender, né, o que talvez é importante de ser observado e o que pode ser talvez menos relevante, né? Então, acho que a gente sabe que as relações geralmente ficam muito conturbadas. Eles podem lidar com emoções muito intensas, de culpa, de revolta, às vezes acabam assumindo a responsabilidade, às vezes até por uma pessoa que eles já não possuíam uma relação muito bacana, né? Então, isso acontece às vezes com idosos que acabam voltando para lares de filhos, sobrinhos e não tem uma relação muito positiva. Então, acho que essas pessoas precisam saber que elas também podem ser acolhidas e orientadas, porque às vezes o foco está tanto no paciente, né? É tão comum, tem que levar ele aqui, levá-lo ali, dar essa medicação, que eles acabam se deixando de lado. Então, acho que eles saberem que eles também podem se beneficiar de um acompanhamento, de uma orientação, para que eles se preservem, né? E eu acho que é importante sempre orientar também que pessoas que têm ideias suicidas, pessoas que falam sobre isso de uma forma mais aberta, dizendo que vão, de repente, cometer, não são pessoas que têm uma doença, né? Porque às vezes liga-se muito a quem se suicidou como depressivo. Ah, mas ele já estava tão mal. E não, né? É um sintoma da depressão só num modo muito grave ali, quando a pessoa realmente não fez tratamento e tá de uma forma que não tem mais, de repente, para essa pessoa, mais sentido, né? Ela quer retirar a dor que ela está sentindo, né? Porque o suicídio nada mais é do que isso. Sim. A pessoa quer retirar aquela dor profunda que ela sente, que ela muitas vezes não sabe mensurar ou dizer o que é. Então, como que a gente retira a dor? Né? Não sentindo mais, retirando a própria vida. É terrível falar sobre isso, mas é isso. E de repente tem pessoas que nunca tiveram um histórico de nenhuma doença, né? Ela simplesmente não encontra mais sentido na vida, né? Ou em algo que ela fazia de uma forma prazerosa, e aí ela começa a pensar nisso. Então, eu acredito que
A gente tá vivendo um momento em que muitas pessoas, elas têm essas ideias, às vezes por conta de outras pessoas, que são Sim. as relações interpessoais, Uhum. né? Que não são saudáveis. É a questão da comparação. A gente pega muito pelos artistas, né? As Uhum. personalidades. E se a gente for pensar nos últimos tempos, né? Vamos pensar em pós-pandemia, quanta gente a gente sabe que retirou, assim, a própria vida por questões conhecidas ou desconhecidas, Uhum. mas que é muita gente. Sim. Eu digo, né? Fora as histórias que a gente não fica sabendo. Que acho que a maioria, né? A gente não tem acesso. Até eu lembro que há muitos anos atrás eu fazia parte do Fórum de Saúde Mental do Trabalho, Uhum. Saúde Mental e Trabalho, do ABC. E lá elas falavam todas as notificações dos 7 municípios. E eu ficava chocada, porque era muito caso. E a mídia não podia, não pode, né? Uhum. Ou não faz isso. Ficar notificando, olha, hoje tantas pessoas. Mas elas relatavam casos assim em montadoras, em São Bernardo, Diadema. E tem muito caso. Sim. E eu ficava impressionada. Então, aquilo pra mim foi um. Eu lembro que foi um pontapé, assim, que eu gosto muito do assunto de saúde mental e trabalho. Uhum. E que também é outra questão, né? Porque hoje, se a gente for pensar na psicodinâmica do trabalho para as pessoas, tem gente que não é nada se não tiver o trabalho, É. né? E aí comecei também a ler algumas coisas sobre pessoas que se aposentam Uhum. e se suicidam depois, porque a vida perde sentido, Sim. Era a né? função que elas Era a tinham, né? função vital para ela. Uhum. E de repente ela se aposentou porque ela achou que ia ser melhor, que ela ia viajar, que ela ia ficar bem. E não, ela descobre que não, que era Uhum. só sofrimento. Então, olha como o nosso processo de autoconhecimento, ele precisa sempre estar em Uhum. voga, né? A gente precisa pensar nisso, falar mais. Acho que é o nosso papel enquanto Uhum. psicóloga, é falar sobre isso. Uhum. Porque, de repente, é algo que parece ser tão pequeno, como esse caso do trabalho, né? Sim. O trabalho dá sentido à vida de muitas pessoas. E quando ele é retirado, né? O que Pode que acontecer. sobra, né? O que sobra da pessoa? Uhum. Adoecimento. Então, são muitas questões que a gente poderia elencar, mas eu acho que essa questão do trabalho é muito importante também de falar, Uhum. né? Eu queria saber se nesses anos todos, como Uhum. psicóloga, atendendo questões graves, Uhum. você já ficou insegura no atendimento a algum caso que você falou, nossa, esse aqui vai dar trabalho. Na verdade, eu acho que a gente fica mexida por vezes, né? Então, e aí eu acho que depende muito do momento da vida que a gente tá. Uhum, Então, acho que hoje, né, se eu atendo uma mãe que tem alguma questão de, né, perder um filho, eu como mãe, uhum, né, até por uma questão empática, a gente uhum. sente de uma outra forma do que quando não era mãe, por Sim. exemplo, né? Mas eu acho que tem alguns casos que a gente sabe que são muito difíceis, porque demandam muito da gente, né? Então, hoje com o WhatsApp, por exemplo, a gente sabe que existem pessoas que precisam, às vezes, de um acolhimento quase que diário. E a depender da situação do Uhum, paciente, né? Eu acho que quem trabalha com casos graves precisa ter essa disponibilidade para fazer intervenções mais pontuais, a uhum, depender do momento que ele está passando. E eu acho que a insegurança, ela caminha muito junto com a percepção de que realmente você não vai dar conta daquilo sozinho. uhum, E isso eu acho que é uma leitura que eu aprendi muito da intervenção multidisciplinar. uhum, Né? Então, casos graves, você realmente não dá conta sozinha. Mesmo se for no seu consultório, você vai precisar de um apoio psiquiátrico, familiar. Então, a depender do caso, se eu entendo que ele precisa de uma intervenção multidisciplinar, naquele momento, eu já não pego. tá, Né? Eu encaminho tá, para um hospital dia, por exemplo, porque ele uhum. precisa de uma supervisão que eu não vou conseguir manter No consultório. num consultório, né? Então, acho que também a gente, como profissional, nós precisamos ter essa percepção, Uhum, porque geralmente
a família te procura porque eles estão ali, às vezes é a primeira situação, nunca passaram por isso, ou o outro lado, né, já estão cansados, já é a terceira, a quarta tentativa, então acho que esses extremos eles precisam ser acolhidos, mas que a gente tem que entender que não é todo caso também que a gente vai conseguir dar conta naquele momento. Uhum. Sabe o que eu pensei em te perguntar agora? Que Hum, muita gente pergunta, pelo menos pra mim. Você já recebeu alguma mensagem de uma pessoa dizendo vou me matar? já, Eu também. já. O que você fez? Esse paciente específico, eu consegui, e ainda o pior que foi durante a pandemia no atendimento online. Então, mas que bom que a gente já tinha um vínculo terapêutico muito positivo, então eu consegui segurar esse paciente no atendimento até que a rede familiar e de amigos chegassem até o local que essa pessoa estava. Uhum. Então, né, Foi aconteceu bem tudo, foi sucedido. bem sucedido, podemos É. dizer. Mas também já tive pacientes que acabaram tendo a tentativa nesse intervalo de atendimento, assim, né? Então, e aí a gente sabe, né? Às vezes já toma uma medicação, potencializa com o uso de alguma substância, Uhum. e aí é algo que a gente realmente não tem controle sobre isso, né? Uhum. Então, por isso que é tão importante a gente trazer as pessoas para perto e orientá-las, porque nem sempre a gente consegue evitar as situações, né? Uhum. Então, eu acho que é muito parecido, por exemplo, se a pessoa toma um remédio, mesmo que ele seja clínico. É para evitar que ele tenha um aumento da pressão, um aumento Uhum. da diabetes, mas que não necessariamente ele vai conseguir evitar. Então, eu acho que o tratamento psicológico, o tratamento multidisciplinar para esses casos, existe essa tentativa de evitação, Uhum. mas que nem sempre a gente vai obter esse êxito, né? Uhum. Então, isso infelizmente faz parte de quem trabalha com esse público. Uhum. E estar sempre preparada, né? As limitações, eu acho que de todas as profissões, né? Então a gente Uhum. sabe com mais propriedade da nossa, mas é uma limitação. Então a gente Uhum. faz um trabalho para evitação, Sim. mas que não necessariamente a gente vai obter êxito sempre, né? Uhum. E dentre as ações que você vê sobre Setembro Amarelo, né? Que Uhum. virou uma campanha, uma grande campanha. Você sente falta de algo, assim, alguma orientação? O que que a gente poderia fazer para ajudar mais na prevenção? Você diz a gente como profissional ou a gente Isso, como. como profissional, como pessoa. O que eu sinto falta, até pensando na minha vida hoje, né? Eu acho que esse trabalho de base Hum, a gente perde muito. Então, ali com as crianças, né? Hoje nas escolas tem um socioemocional, mas que a gente sabe que talvez não funciona da forma mais adequada possível. uhum, Então, eu acho que um trabalho de base para que realmente essas pessoas tenham uma relação diferente com as suas próprias emoções. uhum, Porque se a gente pensar, né, sei lá, os nossos pais. Você comentou das montadoras, então a gente tem um perfil de pessoas que realmente isso era uma resistência muito grande, né? uhum, Falar das próprias emoções, se a gente pensar até os estudos anteriores que falam de homens e mulheres, né? A gente tem a, a, a gente sabe que mulheres procuravam muito mais do que os homens, aí por uma uhum, questão cultural mesmo. Então, eu acho que hoje, aproveitando que se fala mais disso, eu acho que falta esse cuidado primário, para que a gente realmente trabalhe isso desde a base da escola, para que realmente as crianças, os adolescentes e os adultos tenham uma percepção diferente do que das próprias emoções, do acesso, né? Eu acho que hoje em dia se tem muita informação, mas ainda falta de que forma eu vou lidar com essa informação, uhum, né? Tem fora fake news, enfim, outras coisas que acabam ainda mais atrapalhando a escolha do que ler uhum. e do que validar, né? Sim. Então acho que é uma campanha que eu acho que em setembro se intensifica, mas na minha experiência aí como mãe, como psicólogo, acho que falta algo anterior. Uhum, Porque falar disso em setembro é fácil, sim. né? A questão é como você vai cultivar isso Uhum. em outros momentos, né?
E teve algum caso na sua carreira que você lembra com carinho, assim? Que você fala, nossa, esse caso aqui foi muito especial, foi realmente diferente, Uhum. jamais esquecerei. Tem alguns casos, eu gostava muito de trabalhar no hospital psiquiátrico porque a gente conhecia pessoas incríveis, assim, né? Então, histórias assim, você fala assim, nossa, eu acho que eu nunca conversaria com essa pessoa no dia a dia. Pessoas Uhum, muito diferentes de você. Então, assim, eu acho que isso é muito rico uhum, pra gente como indivíduo, né? Então, são histórias muito interessantes, pessoas extremamente inteligentes, não inteligente cognitivamente, mas sim. assim, com um repertório de vida que você falava assim, nossa, te dava aula, né? Ai, Uhum, me fala então, eu não sei o que significa isso. E a pessoa tava ali, né? Eu acho que essa escuta, mesmo que com as emoções ali um pouco mais intensas, às vezes falar sobre coisas que fazem sentido para essas pessoas é muito importante. Né? Então eu lembro muito dessas aulas que essas pessoas me davam. E na clínica, eu acho que é muito bacana aqueles pacientes que você acompanham por mais tempo e que você vê que hoje conquistaram suas metas, uhum, e você tá ali do lado, dando suporte. A gente sabe que às vezes esses pacientes permanecem porque existem outras demandas, até bem menores do que aquelas iniciais, mas eu acho que isso é muito bacana. Você vê a evolução dessas pessoas, né? O fortalecimento e o autoconhecimento. uhum, Quando eles te falam, eu lembrei de você, né? uhum. Eu acho que isso é muito bacana, assim. Sim. E quais são os seus planos para o futuro, cara? Então, para o futuro, eu quero terminar meu mestrado no futuro breve, Futuro breve. né? Então, eu quero continuar dando aula. Uhum, Acho que eu quero, assim, realmente entrar de cabeça na formação desses novos profissionais uhum, e continuar com o meu consultório, né? Que é essa questão do socioemocional em escolas é uma abertura que tem acontecido uhum, também. uhum. Então, penso talvez em como eu posso ajudar aquilo que eu vejo, né? Porque eu acho que a minha Sim. demanda hoje é quando eu faço uma avaliação. O que eu vejo hoje é o que a gente está vendo em outras pessoas que não têm, talvez, a oportunidade de fazer uma avaliação, por exemplo, neuropsicológica, né? Exato. Então, eu estou pensando muito nisso, assim, a médio e longo prazo, de como trabalhar nesse anterior. Uhum. E continuar aí dando aula, vamos ver. Muito bom. Adorei nosso papo. Nossa, uma aula. Uma aula com a professora Camila. Obrigada, Cá, pela sua participação, por trazer tanto conteúdo para nós hoje. Uhum, E desejo muito sucesso para você, que você se cuide também, uhum, porque eu considero minha atuação bem diferente da sua, né? Trabalhar uhum, com esses casos mais graves, com saúde mental, não é o que eu faço, né? Eu uhum, trabalho com qualidade de vida, é o contrário. Então, uhum. não trabalho com esse sofrimento todo, que eu acho que é bastante peculiar do seu cotidiano. E eu admiro profundamente, assim, porque quando é tudo, quando eu penso muito assim, né? Quando tem alguma coisa que é muito diferente do que a gente faz, e sendo a mesma profissão, eu acho que a gente se complementa, Uhum. né? Você é uma parceira e desejo que tudo que você está desejando dê certo. Muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, foi uma delícia. Gostou? Gostei. Então tá bom, cá, obrigada. Obrigada. E esse foi o 11º episódio do Icatepsicast. Se você deseja ser um patrocinador do nosso podcast, envie uma mensagem para nós, ficaremos honrados em te ouvir. Até a próxima!